Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. A vida é um filme que projeta alguma coisa que já aconteceu. Então, se você pensar bem, parar para olhar, a gente está vivendo o que já aconteceu, já em algum lugar. Então, o filme nada mais é do que isso. Alguma cena que já foi realizada há um tempo atrás, que é projetada para todos verem. Porfírio, a vida é um filme de horror ou de terror? Olha, eu acho que é os dois, né? É uma necessidade para que a gente possa se conhecer e compreender. Mas antes da gente entrar nos nossos comentários e que nos levaram a esta e podemos demonstrar isto, eu pediria para o Dr. Luiz Cláudio ler um trechinho do primeiro volume da obra que nos leva a compreender esta questão da projeção. É aquela parte das sombras, né, na lição dos fluidos. Dr. Luiz Cláudio, por gentileza. Na lição dos fluidos, Porfírio, realmente lembra bem isso aí que você acabou de falar. Diz o racional superior, a sombra é o efeito do corpo visível. O corpo é a sombra do fluido. O fluido é a sombra e o efeito dos seres orgânicos. Os seres orgânicos são a sombra do antes do ser. O antes do ser é a sombra daquilo que eram. A sombra daquilo que eram é a sombra daquilo que foram. A sombra daquilo que foram é a sombra de onde saíram. E a sombra de onde saíram é dos corpos puros e limpos, sem defeitos. Quer dizer, realmente foi uma projeção, né, Porfírio, daquilo que realmente aconteceu com a gente, como você acabou de falar. O Oswaldo que falou isso e estamos sempre consagrando essa questão toda. Bom, mas se a vida é um filme, naturalmente nós temos que ter uma organização que produz o filme, nós temos que ter os atores e os autores para produzir o filme. Né? E agora eu convoco a equipe para esta compreensão comparativa, é uma ilustração muito interessante que me ocorreu, em que aquela cena que a gente assiste na telinha, nós temos um personagem e temos a personagem. Nós temos um personagem que foi construído pelo autor do filme. O autor do enredo criou um personagem. E o ator cria a personagem. Então nós já somos dois, nós que estamos na nossa tela, nós somos o filme. Nós somos o filme. Nós somos a sombra de tudo que já aconteceu no universo. Então somos essa projeção. Então nós somos um personagem criado por um autor, que é um habitante do mundo racional, podemos assim comparar, e somos a personagem vivida por este conjunto que nos organizou, que no caso, quem assiste uma novela sabe disso. O personagem é criado pelo autor da novela. Então ele cria aquele personagem. Mas o ator, na vida daquele filme, daquela novela, ele cria a personagem dele. Quer dizer, tem o personagem e tem a personagem. E nós somos esses dois. Então, a vida da matéria é um personagem criado por um sistema anterior, que nos dá causa, e a personagem, uma personagem que é o desenrolar do enredo, que foi criado pelos autores. Quem são os autores desse filme? Aí está nessa sequência da projeção, são os habitantes do mundo racional que se extinguiram, não é? No antes do ser, e formaram uma organização. E se olhar ou lermos novamente com atenção, né, o Luiz Cláudio, me repita por gentileza, só aquele trechinho em que o fluido, o que é o que ele define o fluido, é a sombra e o efeito. A sombra é o efeito do corpo visível. O corpo é a sombra do fluido, quer dizer, o nosso corpo é só, representa aquela é só a parte do fluido. O fluido, ele não é apenas a sombra, ele é o efeito também. Realmente. Em todos os outros, ele fala da sombra. E tem o antes do ser, que é a sombra da sombra. Mas o que eu quero, que nessa descrição que o racional superior faz para nós, quando ele diz que o fluido é a sombra e o efeito dos seres orgânicos,
Aí me ocorreu exatamente essa questão do personagem e da personagem, porque você tem o enredo, tem o autor, mas você tem também a parte da sombra, que o ator vai vivenciar. Então, encaixa perfeitamente e explica-se, porque só neste trecho, o que é o fluido que ele está se falando? O fluido é um vivente de vida eterno, não é isso? Esse é o vivente, é o fluido que é superior a nós. Mas ele depende da organização. Esta organização é aquela que cria o carbonário. O carbonário é o Sol, a Lua, a Estrela, a água, a terra, animais, vegetais, as 7 partes do porquê assim somos, que é a nossa origem. Nós somos de origem do carbonário. Então, o Sol, Lua, Estrela é a incremação da matéria, do elétrico e do magnético. Então, a organização dos seres orgânicos, algo que antecede a formação dessas 7 partes. Muita gente, e eu também, quando comecei a estudar, eu achava que a organização dos seres orgânicos estava nessas 7 partes. De certa forma, sim, como projeção, porque a organização, ou melhor, as 7 partes, elas são criadas, o Sol, a Lua, as estrelas, conforme a organização dos seres orgânicos determina. Porque ela é que antecede a formação dessa organização. E nesta organização dos seres orgânicos está o que nós chamamos de tribunal racional, aonde o autor das peças que vão ser rodadas no filme da matéria, na projeção fluídica, do conjunto eletromagnético, que é o carbonário, ali, então, é que o tribunal racional e a organização da natureza, que aí faz parte, não é apenas o tribunal, é que vai determinar aos autores, que são os habitantes do mundo racional materializados, vai determinar a eles que tipo de filme eles podem fazer para melhorar a vida e eles poderem retornar. Então, a questão é sempre aquilo que se projeta. O antes do ser, para a formação da organização dos seres orgânicos, que esta organização é uma projeção, é uma sombra do antes do ser. E o antes do ser, a sombra daquilo que foram, a sombra daquilo que foram, a sombra daquilo que eram, e a sombra daquilo que era, a sombra de onde saíram. Então, para se formar toda essa organização e aí se construir o mundo do carbonário, Sol, Lua, Estrela, essas 7 partes do porquê assim somos, houve toda essa coisa de acontecer. E queria agora que o Dr. Carlos falasse um pouquinho, porque eu espero que tenha ficado claro essa... Tudo isso, então, é uma projeção daquilo que vai acontecer. Isso que você quer dizer? Existe uma determinação anterior, uma projeção... É que esta novela que nós estamos vivendo na vida da matéria, ela é uma projeção de algo que já existiu, ou que existe e continuará existindo. Nós apenas não entendemos muito ainda, isso. E é onde a gente deve procurar estudar mesmo, a questão da deformação racional, que é uma deformação, e a deformação da matéria, que é outra deformação. É porque são dois corpos no só, como você acabou falando. São duas deformações. Duas vidas, uma de animal e a outra racional, vivendo num corpo só. Duas origens. Porque nós temos diferentes. As duas origens. Os habitantes progredindo, aquilo que foram, de onde saíram, o que eram, formou-se a organização dos seres orgânicos, aí se arquitetou a segunda origem, a transformação, que é o carbonário. Então, o carbonário, que é a origem de vocês, para quem tem já o primeiro volume, eu recomendo que, ao acabar de ler esse trechinho do carbonário, dá uma corridinha rápida lá adiante e leia Os Reinos da Bicharada, que é onde ele fala da encremação. A encremação é os 3 partes, os 3 reinos que se juntam para essa encremação. Que se juntam para essa encremação, qual é a encremação? O carbonário, Dr. Carlos. É verdade. Muito interessante toda essa colocação. O projetor da vida é cósmico. Os personagens aparecem em cena, depois somem, depois reaparecem diferentes, mas é o mesmo, né? Isso aí, está tudo no primeiro volume. Os estudantes todos falam, mas está tudo no primeiro volume. Agora, a sombra é o efeito do corpo fluídico. Esse corpo fluídico é o fluido que reproduz sempre o mesmo ser.
sombra, os grandes chefes peles vermelhas dos Estados Unidos, eles não se deixavam fotografar, porque diziam que ia roubar um pouco da sua sombra. Então, com raras exceções, eles até concederam. Lá na parte indiana, tem o mestre do Paramahansa Yogananda, tem sua autobiografia, que é muito indicada para quem está no processo de pesquisa. Sri Lahiri Mahashaya, de Benares, ele teve uma pessoa que era fotógrafo, sabia da força espiritual desse mestre e queria fotografar, não pediu autorização, fotografou, não saiu nada. Falou, está com defeito aqui, vou tirar de novo. Tirou 2, 3 vezes, aí chegou, pediu chorando, o senhor me perdoa porque eu tirei sem... E não saiu. Então tá bom, eu vou deixar sair então. Aí tirou com autorização e apareceu, tem a foto lá no livro do Yogananda. Agora, já que eu estou lá na Índia, os indianos têm uma verdadeira veneração, adoração por cinema. Bollywood é pelo menos 10 vezes mais do que Hollywood, a produção. E por quê? O conceito de vida deles é esse, que tem um projetor no cosmos, nós somos os mesmos a nascer, não adianta que ninguém vai burlar o karma, a pessoa tem que progredir na sua evolução pessoal, né? Tem um Globo Repórter, já deve ter mais de 20 anos, que a Globo deixou uma aparelhagem de filmagem num templo que era tipo 3 milhões de visitantes por dia, deixou na escadaria, falaram, ninguém vai pegar. Ninguém pegou. 1 dia, 2 dias, 3 dias, voltaram, estava lá. Não é que não tenha bandido lá e tal, mas os bandidos sabem que tem o seu karmazinho e eles vão para cima, não vão, igual aqui chama pé de chinelo, né? Vai achar carro que não pode, né? Então, a questão é simplesmente essa, o corpo de energia, nós somos os mesmos a nascer, esse é o vivente, e a organização que faz o vivente toma esse controle completo. Então, esse controle está na mecânica racional e faz a execução pela mecânica celeste, né? Faz a programação pela mecânica celeste, a execução vem na mecânica material com o concurso do mundo invisível, que aqui também está presente. Doutor Carlos, me permita aqui, só para a gente manter o enredo, porque há uma avaliação que a gente pode fazer sobre esta constatação. Obrigado pela consagração indiana, né? No caso, eles têm algo diferente mesmo, uma cultura milenar. E nós temos aquela perspectiva, e a gente pode usar essa ilustração, que quando o ator encarna aquela personagem criada pelo autor do filme, vejam se a gente consegue manter esse paralelo. Ele encarna, ele acha que é, né? Oswaldo, quer falar do Mr. Bean, que você já conhece? O cidadão encarna de tal maneira aquele personagem criado pelo autor, que ele passa a se sentir o ator, né? Porfírio, cada vez que eu assisto alguma coisa, algum trabalho daquele ator que faz o Mr. Bean, eu só consigo ver o Mr. Bean. É onde o ator encarna naquele personagem criado pelo autor. Nós somos essa personagem. E esta personagem tem o poder de modificar o ator, que é o que você acaba de consagrar. Só espero que ele não tenha ficado mudo, né? Mas então é isso. Então a vida da matéria tem o seu poder de mexer com o autor desta vida, dessa projeção do vivente de vida eterna. Por isso que abre o canal ao ler o livro Universo em Desencanto, que é uma decisão da personagem que está vivendo aqui, que é a projeção daquele ator no papel do autor, criado pelo autor, que é o tribunal e coisas assim, essa organização toda, cada um que faça a sua forma de refletir as coisas, mas pode focar direitinho. Nós temos aí a resposta da mudança do povo. O povo pode mudar. Essas figuras humanas, como é também a expressão usada pelo racional superior da Terra, pobres figuras humanas, consagrando o filme. Essa ideia do filme. Então a vida é um filme realmente, e as figuras humanas pobres, sem se conhecer, não sabem que são figuras projetadas por um ator que está dentro de nós mesmos. Mas nós só podemos fazer aquilo que o autor da novela ou do filme criou, que é o habitante do mundo racional, que é o verdadeiro autor de tudo isso que está acontecendo aqui, que sofre as consequências como ator. E
pior ainda sofre aquela figura humana, que é aquele personagem que o ator está vivendo. Mas pode mudar. Porque há exemplos de novelas em que o autor cria no seu enredo um personagem. Aí chama aquele ator, e aquele ator acaba transformando totalmente a criação do autor. Não é verdade? Isso aí não é uma coisa que acontece muito, com muita frequência. O pessoal que gosta de assistir novela sabe disso. Então, esta é a saída e a utilidade assombrosa do filme. Então, o filme da vida, da matéria, tem uma razão de ser e tem uma finalidade. Porque a personagem vivida pode modificar a personagem criada. Muda o karma, ou para melhor, ou para pior. Porfírio, tem atores e atrizes que fazem papéis tão fortes que as pessoas na rua querem até agredir o ator e a atriz, porque acham que é aquela pessoa que está ali, é aquele personagem. A personagem e o personagem. O personagem é criado pelo autor do filme. E a personagem é a pessoa que vive pelo ator. O ator vive. Então, o ator faz essa mudança. E é isso que acontece na vida do ser humano. Se você quer ser um verdadeiro ator, ou se você quer ser a verdadeira personagem, que você pode ser, falando de ator para ator, que é aquela parte do raciocínio, vamos nos modificar. É onde entra a mudança do progresso. O ator pode modificar a personagem que foi criada para ele. A maioria dos atores, artistas, não dizem que são médiums, mas alguns dizem, olha, eu sinto que incorpora em mim o personagem e tal. Alguns têm dificuldade, levam meses, às vezes, para desincorporar, falado, assumido, confessado isso. É que nem o Mr. Bean, né? É uma coisa interessante. E a questão de, às vezes, mudar para pior o karma, tem a história do Heath Ledger, né? No filme do Batman, ele encarnava um personagem muito do mal lá, e ele veio a falecer logo em seguida, e todo mundo correlaciona isso. A energia magnética que ficou incorporada nele e acabou desligando ele mais cedo, né? Mudou para pior no caso, ou não se sabe, mas há mudança. Aí a pessoa tem a opção. A liberdade é uma razão superior e o ator tem certas liberdades, mas ele vai viver aquele personagem que ele fez por onde merecer, no tribunal, que está dentro da organização, que é superior ao fluido. E o fluido é o vivente de vida eterna, que é o autor daquela cena, né, daquela figura humana que vai ser criada. Mas a figura humana tem o poder, pelo ator que está dentro de nós, porque nós somos dois em um, né? Por isso é que tem a causa e a origem, né? O fluido. Esse fluido tem uma origem, é a sombra dos seres orgânicos e a origem, né? Os seres orgânicos, o que são a origem e a sombra? Perdão aí, doutor Luiz Cláudio, que eu acabo misturando as estações. É para a gente estudar mesmo em casa, ler o texto, olhar, refletir, compreender. Um personagem, uma personagem. O que o Carlos falou, eu percebo também que artistas parece que vivem num outro plano astral. Tem gente que é completamente diferente e quando entra em cena se muda completamente, muda a personalidade, muda a forma física. Eu já assisti uma peça que a pessoa envelhecia na minha frente. E como isso? Parece uma incorporação. Existe transfiguração, que aí não foi efeito de maquiagem, efeitos também de filmagem, mas tem a transfiguração, que é parte mediúnica, né? Mas a gente abordou pelo lado da cultura artística e complemento rapidamente pelo lado científico. No início dos anos 2000, tinha já cientista falando que essa nossa realidade aqui embaixo era cuspida, assim ele fala, tá? Cuspida por um supercomputador quântico situado no cosmos, cujo programa eram as leis físicas conhecidas. Olha, um cérebro daqueles lá, geninho lá dos Estados Unidos e tal. Então ele falou que essas leis, um outro falou que essas leis estão escritas em 2D, lá na parte do teto do cosmos, né? E são projetadas aqui para baixo em 3D. Ou seja, a linguagem científica fica difícil para o povo acompanhar, cultura racional é franciscanamente simples. Simples, clara, com base lógica e provas e infinidade de comprovações. Se você gostou do nosso programa, dê um like,
se inscreva no nosso canal. Não perca tempo, leia o livro Universo em Desencanto. Muito obrigado pela sua atenção e salve.